Fala galera, professor Diego Altran aqui de inglês. Estamos aqui na nossa quarta temporada das revisões do Anota Aí para o Enem. E hoje o nosso conteúdo será sobre o Simple Past. Gente, atenção aos conteúdos que são dados no Enem, que na verdade os conteúdos são compreensão textual, beleza? Mas para isso a gente precisa ter uma certa bagagem, né, devido aos conteúdos usados nos textos de interpretação. E esse aqui também é de suma importância que vocês podem encontrar em vários textos gramaticais aí, que é o Simple Past. Como na nossa terceira temporada, o professor aqui falou sobre o be going to, que é sobre o futuro, esse conteúdo aqui a gente vai falar sobre o passado, certo? Simple Past lembra o passado. E primeiramente, nós iremos usá-los para quê? Primeiramente e principalmente falar sobre ações que aconteceram lá atrás no passado e terminaram também lá no passado. Como, por exemplo, na nossa língua portuguesa, eu lavei o meu carro ontem à noite. Eu trabalhei muito mês passado. E assim vai. Por que eu gosto de falar isso, gente? Porque nós temos outros verbos também, como, por exemplo, o present perfect, que ele começa em um determinado tempo no passado, mas ele ainda reflete nos dias de hoje, certo? É o oposto do simple past, que acontece lá no passado e também finaliza lá no passado. Outro ponto importante são os auxiliares, que nós vamos usá-lo aqui. No caso, é apenas um auxiliar, que dele a gente constrói outro auxiliar, que é o auxiliar did, certo? O auxiliar did nós vamos usar para negar as orações, as frases ou fazer perguntas, beleza? Para fazer perguntas, obviamente, vamos inverter a posição do sujeito, certo? A posição do sujeito com o auxiliar did. No caso, a frase é afirmativa, primeiramente vem o sujeito. Se for fazer a pergunta, vai inverter a posição do sujeito com o auxiliar did. E, obviamente, no final da oração, a interrogação, beleza? E, para a gente fazer as negações, vamos colocar o auxiliar did mais o not, para negar as frases, ok? Outro ponto importante que é bom destacar são os verbos principais nas suas terminações. Terminação com D, terminação com ED e terminação com IED. Obviamente temos várias regrinhas aí que a gente já sabe como funcionam essas regrinhas aí, ok? Continuando aqui, vamos para mais uma dica importante, que é a sua construção, né? A sua construção, como ele é formado. Mais uma vez, os verbos, eles iniciam com o sujeito, certo? O sujeito. Após o sujeito, temos o seu verbo principal. E esse verbo principal, ele pode ser regular ou irregular. Beleza? Os verbos regulares, no passado, eles sim têm as suas terminações de, ed e ed, certo? Ele é regular porque eles seguem uma regra. E essas regras são encaixadas, são terminadas com de, ed ou ied. Ao contrário do que acontece com os verbos irregulares. Professor, se ele é irregular, eles vão seguir uma regra independente, beleza? Vão seguir uma regra independente, que nesse caso aí, a gente meio que infelizmente não temos como
não tem um ponto objetivo. Infelizmente, a gente tem que memorizá-lo ou com muita leitura, com muita prática no seu dia a dia, a gente consegue pegar esses verbos irregulares. Muitas coisas, né, nas compreensões textuais, nós temos que ter uma bagagem, né, de lá até cá. Gente, dica muito importante. Você que é aluno do primeiro ano do ensino médio, o teacher aqui, sugere que, professor, eu quero fazer, a minha língua estrangeira no Enem será inglês. Ok, indico que comece o primeiro ano e finalize com a terceira série do ensino médio com a língua inglesa. Por quê, professor? Porque a bagagem já é outra. Beleza? E continuando aqui o nosso conteúdo, Simple Past, a gente finaliza aqui com o complemento e mais uma vez igual ao be going to da nossa terceira temporada, temos também advérbio de tempo. Mas, como na terceira temporada nós falamos sobre o be going to, que é sobre o futuro, aqui são advérbios que vamos falar no passado, como por exemplo, yesterday, last and ago. Esse last and ago a gente pode colocar last night, last year, last Friday night e assim vai. Certo? Nesse caso aqui, o last night seria na noite passada, o last year no ano passado e last Friday night na sexta-feira à noite passada. Gente, uma coisa bem importante aqui, que vale a pena frisar, são os dias da semana. Sempre serão escritos com a letra maiúscula, em capital letter, ok? Sempre escrito com a letra maiúscula. Vejamos aqui alguns exemplos. Eu coloquei apenas 2 exemplos aqui, que um verbo está no seu modo irregular e o outro está no seu modo regular, ok? O primeiro exemplozinho é: I had a terrible day at school last Monday. Né? I had a terrible day at school last Monday. Quer dizer o quê? Que eu tive um dia terrível na escola, no colégio, quando? Last Monday, na segunda-feira passada. Portanto, esse had aqui, ele é um verbo no passado irregular. Ele não segue nenhuma regra, ele é irregular, beleza? E o segundo exemplo que nós temos aqui é esse aqui, The boys arrived 2 hours ago. Mais uma vez, the boys arrived 2 hours ago. Aqui sim temos o seu verbo principal no passado sendo regular. Regular por quê? Porque eles vão seguir uma regra, como eu falei no início da aula, que tem a terminação de, a terminação ED e a terminação IED. Portanto, se termina com D, ED ou IED, são verbos regulares, têm regras. E os demais, são verbos irregulares. Eles não possuem nenhuma regra. Beleza? Mais uma vez, gente, atenção às suas terminações e atenção aos seus advérbios de tempo. Muita atenção, que você analisando os advérbios de tempo, vocês vão perceber que a frase, que aquela oração está escrita ou no passado, ou no presente, ou no futuro. Beleza? Mais uma vez, atenção aos seus advérbios de tempo. Portanto, gente, mais uma vez, thank you so much e espero que vocês tenham gostado da nossa aula da 4ª temporada e peço que compartilhem com seus amigos, com seus colegas. Beleza? Bye bye. See you.